Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Que maravilha estarmos aqui. E sempre que eu subo aqui eu falo as mesmas palavras, que é mais uma semana que se inicia e nós começamos da melhor forma possível, que é estar na presença de Deus, é estar na casa de Deus, renovar as nossas forças para mais uma semana de desafios, de lutas, desafios é constante na nossa vida, isso faz parte da nossa rotina. Nós precisamos sair daquela ideia utópica de que a vida cristã é uma vida de flores. A vida cristã é uma vida de desafios. Sobretudo, reinaremos em vida sobre as dificuldades. Andar sobre o mar é sobrepor aos desafios, crendo que já vencemos porque Cristo venceu por nós. Eu gostaria de ler juntamente com a igreja no livro de Tiago, o capítulo 1, o versículo 5 ao 8. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O livro de Tiago, fazendo um breve contexto histórico, ele é escrito por um irmão de sangue de Jesus. Só que esse irmão de sangue de Jesus, ele não converte enquanto Jesus ainda estava em vida. Apesar de ter nascido da mesma mãe, ter convivido na mesma família, ele não creu em Jesus antes da morte de Jesus. A conversão de Tiago, ela se dá após a morte de Jesus. Isso aponta para uma questão muito interessante, que nem mesmo os irmãos de Jesus criam em Jesus. Isso antes da sua crucificação. E às vezes a gente no nosso dia a dia, quando eu estava lendo esse contexto histórico agora à tarde, eu fiquei muito surpreso, era uma informação muito nova para mim, porque às vezes a gente no dia a dia convertemos e queremos que todos da nossa família já comecem a olhar para a gente como cristão, e nem o próprio Jesus tinha seus irmãos olhando para ele e vendo nele o Filho de Deus. Apenas após a sua crucificação. Com nós também não vai ser diferente, às vezes nós vamos converter, e vai passar anos e as pessoas não vão acreditar nessa conversão. Vão demorar para ver a mudança efetivamente que Cristo provoca em nós. Mas Tiago, ele, após a sua conversão, ele escreve essa carta. E diferente das cartas de Paulo, que tinha uma conotação um pouco mais específica para a igreja A ou a igreja B, Éfeso, aos romanos, aos hebreus, enfim, que tinha um norte, uma direção. Tiago, ele tem um livro que tem uma noção um pouco mais voltada para a convivência cristã propriamente dita. Então ele se assemelha ao Velho Testamento com o livro de Provérbios, que é um livro de conselhos, um livro de explicação. Todo cristão que se preze, que quer ter uma vida frutífera, é importante que tenha bastante intimidade com esse livro, porque ele vai falar sobre ética cristã, vai falar sobre fé, vai falar sobre uma série de questões importantes para o desenvolvimento, para a frutificação da vida cristã. E ele começa aqui no capítulo 1 falando a respeito de tribulação, falando a respeito de provações, de dificuldade. E isso é, como eu já disse no começo, é uma característica da vida cristã. A vida cristã, ela é por natureza uma vida cheia de dificuldades. O próprio Jesus já fala isso no livro de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Jesus está falando que a dificuldade vai fazer parte da nossa vida, que o desafio vai estar constante à nossa porta. Sobretudo, nós podemos crer que Cristo já venceu por nós. A verdade do Evangelho é que Jesus fala: eu venci o mundo. Quer dizer, não significa dizer que eu venci e você também vai vencer, não. É que eu já venci por você. Nós precisamos tomar posse dessa verdade e entrar no descanso de Deus, crente que todas as nossas batalhas já foram vencidas. Mas não significa dizer que nós não vamos ter a dificuldade. Só que Tiago, no mesmo texto que ele começa falando a respeito da tribulação, ele já na sequência, já no versículo 5, que eu li aqui com vocês, ele fala: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele vai dar. Isso aqui, por que Tiago fala de dificuldade e ao mesmo tempo ele vem e fala de sabedoria? Porque a sabedoria, ela é importantíssima para a gente saber lidar com a dificuldade. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, enfrentamos um problema, enfrentamos uma dificuldade e por falta de sabedoria pegamos um problema que era desse tamanhozinho e fizemos dele um problema tão grande? Quantas vezes que por falta de sabedoria nós complicamos as coisas? Em outros tempos, no tempo da ignorância, quando alguém vinha nos agredia verbalmente, falava algumas palavras que não gostávamos, a gente já retrucava, e aquilo que era apenas uma ofensa virava uma briga, daquela briga poderia virar até um crime, talvez, numa situação pior. Simplesmente por falta de sabedoria. Veja que a dificuldade, fazendo uma linha do tempo aqui, a dificuldade ela vai existir. Com sabedoria a gente vai conseguir tomar posse do que Cristo já fez por nós. Mas Tiago continua falando, e aí ele entra num tema central da vida cristã, que é fé. Todo relacionamento do homem com Deus, por intermédio de Jesus, passa por uma palavra fé. A fé é o fio condutor de nós a Cristo. Ninguém consegue se relacionar com Cristo se não for por meio da fé. Por intermédio de Jesus, evidentemente. E aí a gente começa a entender como recebemos as coisas da parte de Deus. Qual seria o veículo de transporte das bênçãos de Deus para nós? Única e exclusivamente a fé. E por que eu falo isso? O mundo, de uma forma geral, criou-se uma ideia meritocrática de que tudo precisamos fazer para merecer. E essa não é a verdade do Evangelho. O Evangelho, nós recebemos aquilo que Cristo merece. Porque houve-se uma troca no Calvário. Lá no Calvário, Jesus levou o que era para mim, ele recebeu a minha crucificação, ele pagou o preço do meu pecado, e eu agora posso receber o que era para ele. Essa é a grande troca do Calvário. Mas como eu vou receber isso? Por intermédio da fé. Quer ver como a fé é importante? Como somos salvos? Somos salvos por intermédio da fé. Em Efésios, Paulo fala isso. Não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Em João, a Bíblia vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Automaticamente, nós entendemos que precisamos crer para ser salvo. Eu não preciso pagar penitência, eu não preciso cumprir a lei, eu não preciso cumprir requisito, eu preciso tão somente crer. Se a salvação, que é a maior dádiva que alguém pode receber, considerando que nós, constituído no pecado, homem caído, que nos restava a morte, como está escrito lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte, a recompensa que nós tínhamos pelo que fizemos, ou pelo o que Adão fez, era a morte. Entenda-se que morte não é simplesmente a morte física, mas morte é essa quebra desse elo do homem com Deus, esse distanciamento, romper o ligamento do homem com Deus. Se a salvação, que é a maior bênção, é por meio da fé, por que as outras bênçãos seria por outro meio? E aí Tiago continua
no texto falando a respeito de fé, e ele fala: porém peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago está falando de uma coisa, de alguém que não tem raiz, de alguém que não tem estrutura, de alguém que não tem firmeza. Toda vez que nós relacionamos com Deus, que nós vivemos sem o aporte da fé, sem a estrutura da fé, nós somos alguém sem alicerce, sem base. Mas o seguinte, é importante, e eu acho que a matéria primária de cristianismo é a gente entender que Deus não corresponde necessidade, Deus corresponde fé. Jesus, ele não responde às suas orações porque você precisa, ele responde porque você creu. Ele não te abençoa porque você precisa, ele te abençoa porque você creu. E é tão verdade que a Bíblia fala que a vontade do Pai é que nenhuma alma se perdesse, era que todos fossem salvos, mas nem todos vão ser salvos. E por que não vão ser salvos? Porque não creram. Mas todo homem precisa da salvação? Evidentemente que sim, todos nós precisamos da salvação, mas aqueles que não crêem não vão receber. As outras bênçãos também funcionam da mesma maneira, precisamos crer para receber. Simplesmente isso, não precisa de mais nada, é simplesmente crer, não precisa de absolutamente nada, não precisa de merecer, não precisa fazer por onde, não precisa de nada disso, precisa tão somente de crer. Mas nós, principalmente essa minha geração, que foi educada com base nesses métodos de Paulo Freire, esse método fundamentado no senso crítico, que nós aprendemos o tempo todo a criticar tudo sem saber de nada, nós preferimos o tempo todo viver com base na crítica, e isso parece ser inteligente. O conceito de inteligência contemporânea é criticar. Se eu olho para uma coisa concordando com ela, eu não sou inteligente, eu sou alguém massa de manobra, e essa não é uma verdade. Isso faz com que a gente tenha uma dificuldade enorme de ter fé, porque o pastor sobe aqui em cima, e aí ele profetiza na sua vida cura, você fala: não, mas isso eu não concordo. Como assim? Isso aqui não está na Bíblia. Aí ele profetiza bênção financeira, você fala: já vem esse cara com teologia da prosperidade, isso aí não é Bíblia não, a Bíblia fala diferente. E aí a gente continua sem crer. Aí aquele irmão que chegou aqui, que não tem esse senso crítico tão aguçado, que no seu conceito ele é uma pessoa conformista, no seu conceito ele é uma pessoa não tão inteligente, crê, vai para casa abençoado. E você que ficou com aquela cadernetinha ali, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é, sai daqui do mesmo jeito que entrou, ou piora um pouco, porque às vezes ainda sai escandalizado ainda. Então, amados, independente do que vieram buscar hoje, entenda uma coisa: só vai levar para casa aquele que crê, aquele que tiver fé, aquele que não duvidar, nada mais que isso, tão somente isso. Então, creia que aquilo que você veio buscar, Deus tem para te abençoar. Creia que aquilo que você precisa, você não vai receber se você não crer. Mas até aquilo que você não precisa, da perspectiva de uma necessidade absoluta. E aqui eu quero dar um exemplo assim, contemporâneo, para não criar para não criar escândalo. Eu creio que no mundo moderno todo mundo precisa de um carro, isso é fato. Mas todo mundo precisa de uma caminhonete? Não. Mas assim, mas pode ser, mas você pode receber isso. Então o que eu quero dizer com isso? Que até mesmo aquilo que você, que não é uma necessidade absoluta, mas é algo que vai melhorar a sua vida, que não seja para o deleite propriamente dito, como o Tiago mesmo vai falar, aquilo que vai te trazer conforto melhor para a sua família, aquilo que vai te trazer uma vida melhor, até aquilo que você não precisa, você pode receber por meio da fé. Porque o próprio Cristo fala que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Não foi pouca vida não, foi muita vida mesmo. É você ter sobra, é ter sobra no seu celeiro, é ter sobra no seu casamento, é ter sobra na sua vida ministerial, é ter sobra em tudo. Mas tão somente precisa crer.
Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor. Altíssimo Deus, soberano Pai, Pai amado, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais uma vez estar aqui na tua presença, para junto louvar e engrandecer seu santo nome. Pai, também viemos te pedir algumas coisas que precisamos e outras que talvez não precisamos tanto, mas queremos. Pai, contudo somos o tempo todo levados a duvidar. Tire de nós toda dúvida, fortaleça a nossa fé, para recebermos toda a abundância de bênção que o Senhor tem para nós nessa noite. Em